Paz, Senhor Jesus. Bom, hoje eu quero refletir com você a respeito do que está escrito no livro de 2 Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 17. Ali conta a história de um homem chamado Absalão, filho do rei Davi. E ele intentava no seu coração fazer mal a Davi, seu pai, porque ele o invejava e ele queria assumir o reinado. E a gente sabe que para assumir o reinado a gente tem que matar o rei, né? E assim assumir o lugar dele. E ali ele consulta, né, algumas pessoas, e essas pessoas dão conselhos a ele. A primeira pessoa a quem ele consulta é Aitofel, o nome dele. E ele diz para... É engraçado, né, como algumas pessoas elas são consultadas e elas não têm sabedoria, né, para nos aconselhar. E ali, Aitofel, ele diz o seguinte para Absalão: olha, Davi está cansado, né? É noite, ele deve estar bem indisposto para uma nova batalha, porque Davi era um homem de guerra, então ele vivia em constante batalha. E Aitofel, ele sordidamente ele aconselha Absalão a pegar a Davi de surpresa. E ele dá esse conselho a Absalão. E no outro momento, Absalão ele fala assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar Uzai e eu quero saber o que ele tem a dizer a esse respeito. E Deus ali, pela sua misericórdia, por amor a Davi, ele faz com que Uzai ele dê um conselho mais prudente para Absalão. E Uzai ele reconhece, fala assim: olha, você sabe que seu pai é um homem de guerra, é um homem valente, né? Que seu pai não desanima tão facilmente, seu pai é um homem estrategista. Embora ele esteja, né, cansado, com seu coração ali, né, atribulado, desanimado por conta de todos esses problemas que ele enfrenta, dessas adversidades, né? Mas ele é um homem de guerra, não se esqueça disso. Ele é um homem valoroso, então é complicado. A gente tem que ter uma estratégia melhor para poder surpreendê-lo. Mas esse aconselhamento de Uzai era tão somente para que Absalão não desse ouvidos ao conselho de Aitofel. E o camarada, né, ele quando ele está na intenção de fazer o mal, às vezes ele depende da opinião do outro. E tem gente que é assim, até para fazer o mal depende da opinião do outro. E foi assim com Absalão. E ele deu ouvidos ao conselho de Uzai, que foi usado por Deus. E ali ele foi até Davi, né, no intuito de destruir a Davi, porém não conseguiu. E é engraçado que quando o inimigo ele se levanta contra as nossas vidas, ele vem e fala aos nossos ouvidos. Mas Deus vai, através do Espírito Santo, também fala aos nossos ouvidos. E aí fica uma lição aqui, para mim pelo menos, porque quando eu orei, eu falei: Senhor, fala aquilo que eu preciso aprender ainda, né? O que as Escrituras Sagradas falam comigo, né? A respeito de mim. E muitas vezes eu me sinto assim, sabe? Desanimada, desencorajada, né? Eu olho para as coisas, eu falo: gente, eu luto, parece que as lutas não terminam. E elas não terminam mesmo. A questão é se nós estamos ouvindo o conselheiro das trevas ou se nós estamos ouvindo o conselheiro da luz, né? Porque Absalão ali ele se levanta como Satanás se levanta. E ele toma os seus conselheiros, né? Como ele tem um exército do Império das Trevas, assim como Jesus tem. E quando nós paramos para ouvir o Espírito Santo, as coisas elas tendem a ficarem bem, né? Porque aqui Absalão, ele mesmo não sabendo, mas ele ouviu o conselho mais prudente de Uzai, e Uzai imediatamente vai e fala com o sacerdócio: olha, o Aitofel aconselhou assim, mas eu aconselhei assim, então vai e avisa Davi.
Porque Deus sempre vai dar o escape. Deus ele sempre vai enviar alguém para falar em nosso favor, para nos livrar. E Davi não estava sabendo desse acontecimento, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele já tinha acabado de sair de uma guerra, ele estava acampado com o povo ali, tentando descanso, uma noite de descanso, e o próprio filho armando contra a vida dele. E aí os sacerdotes vão, falam, né, para dois moços irem até Davi, só que tem um sujeito no meio do caminho que vê esses dois moços indo até onde Davi estava. E eles percebendo isso, o que eles fizeram? Eles entraram dentro de um poço e uma mulher da localidade ali cobriu o poço com a tampa, jogou umas madeiras ali, né, casca de árvore, enfim, espalhou sobre a boca do povo para que nada soubesse. Por quê? Quando eles olhassem para a boca do poço, vissem, né, aquelas... a palavra fala, espalhou grão descascado, né? Eu acredito que deve ser alguma coisa que ela espalhou ali, para dar a impressão que aquele poço não tinha sido mexido há muito tempo. Porque imagina, você vê a tampa de um poço com um monte de coisa em cima e fala, ninguém está aí dentro, né? E até nisso Deus deu sabedoria. Só que esse rapaz que viu foi fofocar para Absalão. Então, Deus ele vai movimentando, mas o diabo também vai se movimentando. Porque ele quer destruir. Mas Deus sempre vence no final, e a gente vai ver isso aqui nessa história. E aí o fofoqueiro de plantão vai, conta para Absalão, né? E Absalão sai imediatamente atrás de Davi, a quem ele queria destruir, o seu próprio pai. Muito bem. O que me chama a atenção aqui no versículo 23 é que Aitofel ficou indignado que o rei não deu atenção pro conselho dele. E o que ele faz? Ele vai para a casa dele, se enforca e morre. Satanás também está inconformado, porque ele tem nos dado o conselho, mas a gente não tem ouvido porque Deus tem colocado o Espírito Santo para nos aconselhar melhor. E ele está indignado, só que ele não vai se matar. Ele já foi destruído na cruz do Calvário. Ele vai perder pelo resto da eternidade. Ele vai sofrer pelo resto da eternidade por tudo que ele tem feito. Mas aqui para a gente ver, né, como que as pessoas elas se comportam, né? As pessoas nos dão conselho, a gente não segue os maus conselhos, as pessoas se voltam contra nós, tiram as próprias vidas espiritualmente falando, porque desistem, ao invés de optarem por fazer coisas agradáveis a Deus, acabam morrendo ali nas suas próprias escolhas, né, no seu próprio veneno, porque foi isso que aconteceu, ele morreu no próprio veneno. E ali Absalão, então, ele continua aquela perseguição atrás do rei, só que aí a palavra ela interrompe, né, esse processo para dizer que Aitofel havia se matado, porque ele ficou todo incomodado, né, que não ouviram o que ele tinha para dizer. E tem gente que é assim, tem gente que se mata porque não é ouvido, né? Por quê? Porque o bom conselho todo mundo retém. Então, talvez a questão não seja você, talvez a questão seja um mau conselho, né? Como aconteceu com Aitofel aqui. E aí o que acontece? Absalão atravessa o Jordão, porque Davi já tinha atravessado o Jordão com todo aquele povo. Isso me lembra também de Josué, né? A coragem de Josué de conduzir aquele povo pelo Jordão para alcançar a terra prometida. E o que me chama ainda mais a atenção é que depois de todas essas... Porque pensa o tempo que isso levou, né? Absalão tomando conselho com Aitofel lá falando para ele, aquele monte de coisa que não tinha nada de proveito. Aí ele manda chamar o outro rapaz, aí o Zai vem e fala para ele, olha, não, esse conselho não é bom, vamos fazer de outra maneira, porque ele já tinha recebido, né, a orientação de Deus já tinha determinado que seria daquela maneira. Davi nada sabia a respeito dessa situação. Num determinado momento, o conselheiro toma dois rapazes e manda até Davi. No meio do caminho aparece um fofoqueiro de plantão, e é sempre assim. A gente sai de uma guerra, quando a gente entra no nosso lugar de descanso, alguém já está tramando contra nós. Aí vem o príncipe das trevas, dá aqueles conselhos que só por Jesus, né? Deus na sua onipotência, na sua onisciência,
vê por amor a nós, envia o Espírito Santo, que dá um conselho bom, um conselho efetivo, eficaz. E aí quando a gente pensa que tudo vai ficar bem, aparece um fofoqueiro, uma pessoa do mal, uma pessoa que leva e traz, que faz intriga, que gosta, sabe, de ficar ali, né, cooperando com esse império de trevas. Por isso que não é bom a gente falar da vida de ninguém, porque às vezes a gente acha que está ajudando e não está. Eu não sei qual era a intenção do coração desse rapaz, mas o fato é que ele estava prejudicando um homem de Deus. Então é melhor a gente ficar vigiando a nossa língua. E Absalão então ele sai naquela perseguição porque ele tinha um pensamento fixo em destruir o pai dele, né? E Satanás também tem um pensamento fixo em destruir a Jesus Cristo, só que ele nos usa para isso. Porque ele sabe que ele não pode, né, destruir a Jesus, e ele presenciou a ressurreição, inclusive, naquela cruz. Mas ele quer o tempo todo envergonhar o céu com o nosso testemunho, sabe? Só que Deus, ele conhece o nosso coração. Então ele nunca nos desampara. E aqui, quando Absalão ele cruza o Rio Jordão para então declarar guerra, né, efetivamente contra o seu pai Davi, a palavra ela tem uma bifurcação aqui, e aí já vai para o momento em que Davi chega no lugar onde Deus havia preparado para ele. Então, mesmo diante de toda essa situação que Davi nem conhecia, olha o livramento de Deus, quando Deus trabalha, ele trabalha em silêncio. E aqui, Davi chega no lugar com todas aquelas pessoas que estavam com ele, porque ele era um homem que não deixava ninguém para trás. Então, quando a gente tem um chamado, que a gente tem um propósito em Deus, a gente tem que carregar com a gente as pessoas também, a gente não pode achar a cabeça só pra gente. E ali Davi chega e aí fala, olha que lindo que acontece. Versículo 28. Tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilha, torradas, mel, manteiga, ovelha, queijo de vaca, e trouxeram a Davi e ao povo que estava com ele, para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Olha a provisão de Deus. E aí eu fico vendo pela quantidade de coisas que eles levaram. Eles levaram cama, gente, tem noção? Bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, tá, tudo bem. Mas eles levaram mel, manteiga, ovelha, queijo de vaca. Eles dispuseram do que eles tinham. Porque eles entenderam que Davi estava no deserto juntamente com o povo e eles se compadeceram, eles foram lá ter unidade com esse povo. E eu sinto muita falta dessas coisas hoje em dia, sabe? De pessoas que estejam dispostas a lutarem as suas guerras. Porque aquele povo estava com Davi lutando as guerras de Davi, porque era Davi que eles perseguiam. Aqui, ó, Aitofel, quando dá o conselho, ele diz assim, deixa eu escolher 12 homens, vai ver, deixa eu escolher 12 homens, falando para Absalão, deixa eu escolher 12 homens, que eu vou me levantar e eu vou perseguir Davi até a morte. E vai ser esta noite, vai ser hoje, vai ser agora. Ele estava disposto, ele estava, o coração dele ali, né, bem bom para fazer o mal. Irei sobre ele, pois está cansado e frouxo das mãos. O espantarei, fugirá o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. Às vezes, gente, o inimigo, ele é tão covarde que ele espera você estar cansado para te atacar. Mas Davi estava cansado porque ele tinha acabado uma guerra, ele não estava cansado porque, sei lá, ele não estava cansado só porque ele estava cansado, preguiçoso. Ele estava cansado, ele tinha acabado de guerrear. E aí Aitofel é tão covarde que ele espera Davi estar cansado, indisposto, frouxo das mãos, né? Porque ele lutava com a espada. Então ele precisava tacar a mão forte. Chega um momento que você usa tantas mãos para fazer determinada coisa
que dá a tal da tendinite tenocenovite, né? Naquela época o povo de Deus não ficava doente, não. Isso é coisa desse século. Enfim, quando você estiver muito cansado, quando você tiver acabado de sair de uma guerra, e você tiver a sensação de que aquele sentimento não passa, aquele cansaço não passa, descansa no Senhor. Porque Ele vai trabalhar por você. Porque a Bíblia diz aqui, ó. E o mais engraçado é que Davi, ele ouve o conselho daqueles dois jovens. Porque ele sabia que vinha de Deus, ele soube discernir a voz do Espírito Santo para a vida dele. Ele não era um rei arrogante. Não, eu sou rei, eu sei o que eu faço, pode deixar comigo, eu estou no controle. Não, quando os dois rapazes, até muito mais jovens do que ele, chegaram para falar com ele ouviu. Porque tem gente que é assim, eu tenho 30 mil anos de evangelho e você acabou de chegar e já quer me dar conselho. Gente, a gente tem que parar de pensar dessa maneira. Não é porque eu tenho 20 mil anos de igreja, não estou falando de mim não, porque eu tenho pouco tempo, eu sou criança na fé ainda. Estou crescendo, estou evoluindo, estou aprendendo ainda. Mas assim, o que o Espírito Santo tem me dito esses dias é que, por mais conhecimento que eu tenho, eu nunca sei o suficiente, porque eu não conheço os planos de Deus. Davi não sabia dessa situação aqui que o seu filho estava planejando contra a vida dele, intentando matá-lo, sorrateiramente, na calada da noite. Aí ele vai tomar conselho aqui com um sujeito que é pior que ele. Que onde já se viu você apoiar um filho querer acabar com o seu próprio pai? E aí Deus vem e manda providência. No meio do caminho acontece mais um ataque, porque o diabo ele é assim, né? Deus vai mandando o escape e o diabo vai andando ao redor querendo nos matar. Então é uma luta constante, isso não vai acabar até que Jesus volte e a gente esteja com Ele na glória. Então descansa no Senhor, Ele tem vitória para você. Ele tem aqui, ó, o versículo 28 e o versículo 29 para fazer na sua vida, porque o querido efetuar é dele. E Ele vai te levar para um lugar de descanso. Mas você tem que ter disposição, porque mesmo cansado, a palavra diz que quando Davi soube, né, que estavam atrás dele e ele precisava se deslocar daquele local, ele atravessou o Jordão com aquele povo. Ele não ficou reclamando, murmurando, porque Deus fez isso comigo, será que ele não viu? Acabei de passar uma luta, acabei de perder, Não, ele simplesmente ouviu a voz do Espírito Santo. Ele deu atenção, né, para o conselho que estava sendo dado para ele. E ele teve humildade, ele atravessou o Jordão. E quando chegou lá, ele foi servido. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem? Porque a gente não ouve o conselho. Às vezes as coisas... Deus ele não consegue agir na nossa vida porque a gente não ouve o conselho. A gente fica com inveja das coisas do outro, a gente não ouve o conselho. Davi, tudo que ele tinha, ele entregava para Deus, até os pecados. E assim, uma coisa que Davi, pelo menos aqui, nunca mostrou Davi errando nessa coisa da inveja. Mesmo quando ele era só um pastor de ovelhas, né? E ele foi lá enfrentar Golias, ele nunca fez com arrogância, dizendo que eu posso. Porque ele disse, você vem comigo com lanças, com escudo, com espada, não sei o quê, eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Ele já sabia quem ele servia ali. E Saul o perseguia, meu Deus do céu, né? Como Davi foi perseguido. Mas ele venceu, sabe por quê? Porque ele ouvia a voz do Espírito Santo. Ele nunca foi desobediente, ele era pecador como todos nós, mas ele nunca desobedeceu, ele nunca ignorou a voz de Deus para a vida dele. Por isso que Deus sempre deu vitória para ele. Em alguns momentos, lógico, alguma coisa não dá tão certo como a gente espera, mas porque Deus tem muita coisa para nos ensinar. E às vezes é perdendo que se aprende, é errando que se aprende, é caindo que se aprende. Que nós possamos discernir agora a voz do Espírito Santo e compreender que se ficarmos em Cristo e permanecermos até o fim e vencermos essas batalhas, resistindo às armadilhas de Satanás, entendendo que Deus cuida de nós, como cuidou aqui de Davi, sem que Davi soubesse de nada que estava acontecendo, ele também vai cuidar de mim e de você. Tá bom? Que Deus nos abençoe e leia o texto. 2 Samuel, capítulo 17, Deus vai falar com você. Deus abençoe. Amém.